São 10h55, a gente traz agora informação de prestação de serviço para o consumidor que está aí com dor de cabeça a respeito das milhas e também dos pacotes de emissão de passagens promocionais. A notícia chegou nas últimas horas e muita gente já tomando prejuízo e tem quem esteja preocupado com as viagens futuras que já programou. A gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito do consumidor, o Anderson Gianetti, porque principalmente a empresa 123 Milhas está no radar nessas últimas horas, não? Olá, Anderson, bom dia. Obrigada, viu, pela sua participação. Muito bom dia, Carol Rodrigues. É sempre uma satisfação revê-la, não é? E agradecemos, uma honra viu? também, como ouvinte da CBN, participar aí da manhã da CBN Campinas. Um forte abraço a todos os ouvintes. Agradeço a sua participação, que é sempre muito prestimosa para nós, até por conta dos detalhes e de antecipar para o consumidor o que ele precisa fazer. Afinal de contas, esses sistemas online que nós estamos vivendo de vendas e de relação do consumidor tem sido muito desafiador para todos nós. Agora, em relação a 123 Milhas, o que você tem para contar para a gente nessas próximas horas estar atento? Bem, Carol, nós temos que entender o fenômeno, né? No pós-pandemia, as agências de viagens em geral passaram por algumas complicações, né? Recentemente nós já tivemos casos aí até de consumidores que estavam em outros países, né, com dificuldades de embarcarem de volta para o Brasil. E lembrando também que existe uma lei geral de turismo que estabelece que as agências de viagens em geral, né, elas têm que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor, não é? Quando há uma oferta que seja suficientemente precisa, ela tem valor de contrato, ela tem força vinculante. E o descumprimento do que foi ofertado dá o direito do consumidor escolher entre três opções. Eu não posso, assim, comentar um caso em específico, não é? Mas, em linhas gerais, eu poderia dizer que não cabe ao fornecedor de produtos ou serviços estipular qual é a melhor solução para o consumidor. Se há um problema, se há um vício nessa prestação, o problema não é do consumidor. Cabe ao consumidor, este sim, a prerrogativa de escolher qual é a melhor solução. Doutor... Pelo artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o descumprimento de oferta traz o direito do consumidor exigir livremente entre três alternativas. A primeira é o cumprimento forçado da obrigação. Corresponderia ter que ir para a justiça para pedir uma liminar e uma multa diária para cada dia de descumprimento da ordem, não é? Para cumprir o que foi ofertado, uma multa diária a ser estipulada pelo juiz. A segunda opção que o consumidor pode escolher com base na lei é um outro produto, um outro serviço equivalente, num valor equivalente. E a terceira opção é rescindir o contrato com direito à restituição de todos os valores pagos, devidamente corrigidos, juros, correção monetária e também perdas e danos. Vamos lembrar, Carol, que muitas vezes a viagem ela é comprada com antecedência, ela é programada, ela coincide com férias escolares, enfim, há toda uma programação em que o consumidor pode não ter a mesma oportunidade numa outra ocasião futura, né? Então, muitas vezes não se consegue programar enfim, aquela data, né, para embarque e também nas mesmas condições que foram, muitas vezes não é só passagem aérea, tem hotéis, tem outras reservas que acabam impactando. Doutor, então, realmente, quando uma empresa ela não cumpre o que é ofertado, cabe ao consumidor escolher qual doutor, é a melhor solução. É justamente esse o problema que tem sido reclamado, né? Que a empresa adotou uma solução que foi um meio termo, é uma devolução, né? Um reembolso, mas com voucher, com um vale ali, acrescido de correção monetária de 150% do CDI. Mas, enfim, se a pessoa não quiser esse voucher, quiser o dinheiro de volta, aí é direito dela obter sem maiores dificuldades, como a empresa, pelo que estão alegando, tem dificultado essa devolução do dinheiro, né? Perfeitamente. Qual que é a nossa sugestão, não é? Abre uma reclamação no PROCON, caso a condição que a empresa oferece não seja adequada para o consumidor, abre uma reclamação no PROCON de sua cidade,
Lembrando que aqui em Campinas nós temos o PROCON digital, né? Então, no procon.campinas.sp.gov.br é possível reclamar online, não é? E ter uma resposta rápida se há uma solução amigável para o caso. Em outros municípios abrangidos aí pelo PROCON estadual de São Paulo, pode ser reclamado também no procon.sp.gov.br. Também temos a plataforma do Ministério da Justiça, consumidor.gov.br. Essas são as formas mais rápidas, não é, do consumidor saber se haverá uma solução amigável para o caso. Passados 10 dias da reclamação formalizada não tendo resposta, ou sendo a resposta inaceitável pelo consumidor, aí sim pode-se buscar um advogado de confiança que venha a orientar qual é a melhor forma de defender o seu direito, ou ainda o juizado especial cível, onde não é necessário contratar advogado para causas até 20 salários mínimos. Lembrando, não é? Duas das opções previstas pelo Código do Consumidor, o cumprimento forçado da obrigação e também a rescisão contratual com direito a perdas e danos, dependeriam, no nosso entendimento, da impetração de uma ação judicial, seja através de um advogado de confiança, seja através do juizado especial cível, que é o antigo pequenas causas, né? E lembrando também que, em se tratando de justiça, não é, pode levar algum tempo para que o consumidor tenha a sua pretensão satisfeita. E tem casos também que englobam consumidores que já embarcaram, não é? Então, tem situações que a melhor saída é o consumidor arcar com as despesas, guardar todos os comprovantes e, no retorno, aí sim, impetrar a ação pedindo um ressarcimento por perdas e danos, inclusive danos morais, dependendo de cada caso em concreto. Uma dica importante aí. É uma boa dica, sim. Só um registro aqui. O PROCON notificou 123 Milhas hoje, após a suspensão de pacotes de viagem e emissão de pacotes promocionais. Doutor Anderson Gianetti, quero agradecê-lo aí. E os consumidores, então, já têm os canais bem informados para essas próximas horas aí. Se precisarem, estão à disposição. Obrigada, um ótimo trabalho. Boa semana pela frente. Boa semana, um forte abraço aos ouvintes da CBN Campinas. E só um registro, Carol, a gente teria hoje uma entrevista com a doutora Amanda Dantas sobre aquele estudo da Unicamp relacionado a mulheres negras gestantes na pandemia. Infelizmente, a doutora teve de atender uma emergência. A gente vai reagendar essa entrevista com ela sobre esse tema. A você, ouvinte da CBN, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Alguns que enviaram aqui o WhatsApp agora no finalzinho